Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitora agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas. Hoje leremos o capítulo Catherine 5, trazendo um boletim das terras fluviais e parte das consequências da briga dos irmãos Baratheon. Catherine retorna a correr rio. No caminho, Brienne jura sua espada à sua nova senhora. Conversando com Edmure, ela descobre que Tyrion amou para tentar libertar Jaime Lannister. Depois de visitar o pai, Catherine recebe as irmãs silenciosas e a alçada de Ned. Capítulo e discussão. Voltando para casa. Começamos o capítulo com Cat, seus guardas e Brienne retornando para Correrio. O grupo se encontra com um cavaleiro das gêmeas, Sir Martin Livres, meio-irmão bastardo de Porwyn Frey. Um detalhe curioso é que este bastardo em questão era um homem corado. Com escassa semelhança com seus meios-irmãos, entre o acampamento dos batedores liderados por Martin Livres e a chegada a Correrio, somos atualizados pelo cavaleiro. Robb ganhou a investida sobre Cruzaboi? Olha. Eu sei que estamos vendo pontos de vista distintos e cada personagem tem a sua linha do tempo correndo em uma velocidade própria, mas pelo amor de Deus, tá ficando chato já. Sansa, Bran, Arya, Cat, deu, né, graças a uma passagem de cabras descoberta pelo vento cinzento. Sir Martin relata alguns boatos sobre Robb ter dado o coração de Sir Stafford Lannister para o lobo comer, e Cat rejeita veementemente a ideia. Uma curiosidade quanto ao caminho percorrido pelo grupo de Cat é que, ao contrário do que muitos pensavam, ela e os demais não vieram de Ponte Amarga. Ao contrário do que a segurança dizia para fazer, o grupo seguiu pelo coração da guerra, entrando nas terras fluviais queimadas pelas ordens do Tywin. O juramento. Entre este momento das atualizações e a chegada deles a Correrio, temos uma cena tocante entre Cat e Brienne. A mais nova andou, como Cat bem notou, quieta e amuada, atendendo a tudo que pediam que ela fizesse e respondendo quando perguntada. Mas ainda assim via-se que ela tinha algo, murando, fazendo com que ela estivesse assim. Cat logo entendeu o que era. Ela amava genuinamente Renly e a perda dele foi algo que a está dilacerando por dentro. No capítulo Cat 11 de A Guerra dos Tronos, episódio 73. As meninas e os convidados conversam sobre o hábito que Martin tem de dar este atípico do movimento do romantismo às suas obras, em especial as descrições dos personagens enlutados. Vemos primeiramente com Sir Rickard Castac e agora com Brienne de Tarth. Cat tenta conversar com Brienne, falando que a entende, mas a mais nova diz que não a entende, mas Cat se mostrou muito delicada, contando que ela está se sentindo da mesma maneira que Brienne por perder Ned. E quer tanto ir a Porto Real estrangular Cersei quanto Brienne deseja ir à Ponta Tempestade e passar Stannis na espada ela mesma. A moça então faz uma oferta interessante. Jurar sua espada a Cat. O trecho em si é muito bonito, poético até, mostrando algo que, até me faltam palavras. Se posso resumir numa única palavra, e ainda assim acho que é de maneira muito grosseira, seria delicado. Observem. Cat e Brienne estão conversando sobre fazer paz com Stannis. Não fui feita para ser mãe. Tenho de lutar e então lute. Mas pelos vivos, não pelos mortos. Os inimigos de Renly são também inimigos de Robb. Brienne fitou o chão e arrastou o pé. Eu não conheço seu filho, senhora. Ela ergueu os olhos. Podia servi-la. Se me aceitar. Catherine ficou surpresa, porque a mim, a pergunta pareceu perturbar Brienne. Ajudou-me. No pavilhão, quando eles pensaram que eu tinha. Era inocente, mesmo assim, não era sua obrigação fazer o que fez. Podia ter deixado que me matassem. Eu não era nada para você, talvez eu não quisesse ser a única a conhecer a negra verdade do que aconteceu ali. Catelyn pensou Brienne. Tomei muitas senhoras bem-nascidas ao meu serviço ao longo dos anos, mas nunca nenhuma como você. Não sou comandante de batalha, não, mas possui coragem. Talvez não a coragem de batalha, mas, não sei, um tipo de coragem de mulher. E eu penso que, quando o momento chegar, não tentará me prender. Faça-me essa promessa, que não me impedirá de chegar até Stannis. Catelyn ainda era capaz de ouvir Stannis dizer que a vez de Robb também chegaria, a seu tempo. Era como um hálito frio soprado em sua nuca. Quando a hora chegar, não a impedirei de chegar até Stannis. A moça alta ajoelhou-se desajeitadamente. Desembainhou a espada de Renly e depositou-a aos pés de Catelyn. Então sou sua, minha senhora, seu vassalo, ou, o que quer que desejar que seja. Guardarei suas costas, aconselharei a senhora e darei minha vida pela sua. Se for necessário,
Juro pelos deuses, velhos e novos. E eu juro que terá sempre lugar à minha lareira e comida e bebida à minha mesa, e prometo não lhe pedir qualquer serviço que possa lhe trazer desonra. Juro pelos deuses, velhos e novos. Levante-se. Enquanto apertava as mãos da outra mulher entre as suas, Catelyn não evitou sorrir. Quantas vezes assisti Ned aceitando um juramento de fidelidade de um homem, gostaria de saber o que pensaria se pudesse vê-la agora. É tocante ver as duas interagindo, parece-me, de alguma forma, que Brienne se assemelha a uma sobrinha ou até mesmo filha de Cat que procura na mais velha algum apoio para lidar com o luto de uma pessoa tão amada, além de usar do que sabe fazer de melhor, lutar e servir, para ter um novo norte. Com a ajuda de Cat, Brienne começa, mesmo que discretamente, a nutrir a mesma admiração que tinha por Henry, obviamente que não é a mesma, já que ela não está caindo de amores por Cat. Mas não seria estranho de pensar que a mais nova encontrou em Cat um modelo de força, de mulher, como ela mesma disse, força esta que a ajuda a seguir assim, com uma espada juramentada a si. Cat seguiu ao castelo de sua família, notando que Edmure pretendia lutar ali nas terras de Correrio. Fazendo com que ela sentisse muito desconforto, são recebidos por Edmure, acompanhado de Uterides Vai, intendente de Ostertule, Sor Robin Riger, o capitão da guarda, e Sor Desmond Grell, o mestre de armas, todos eles velhos. Ela observa, que, se me permitem. Há uma simbologia, momento Flávia, quanto à situação da casa de Cat, tanto a casa no sentido de família nobre quanto casa no sentido de lar. Novamente, lá em Cat 11 de A Guerra dos Tronos, temos um olhar dela sobre a condição do portão enferrujado, as muralhas que precisam se reparos, enfim. Um bocado de coisas a serem vistas para suportar a guerra que, na época do capítulo, só começava. E o fato de ela notar que os subalternos de Edmure serem todos velhos mostra que a casa Tully pode estar com problemas em passar para a nova geração, ou ter grandes problemas quando de fato passar para as mãos de Edmure, por mais que um rosto jovem governe as terras fluviais. Os conselheiros próximos dele são todos mais velhos, com visões paradas no tempo, sem notarem as mudanças. Talvez, como exceção, tenhamos justamente o peixe negro. Não temos uma sinalização, pelo menos evidente, e ainda neste livro, de que Edmure tenha conselheiros e serviçais que regulem com sua idade, dando a entender que ele seria mais um menino que cuida da casa do pai sob supervisão dos tios de consideração. Parece até que casa Tully morrerá junto de Ostertule, e se me permitirem uma pitada de mau agouro, com o caminhar dos eventos na região, não duvido muito que o governo das terras fluviais passe para outra casa, a não ser que a criança ainda não nascida de Roslin Frey se mostre um menino. Correrio corre sérios riscos de ser a sede de outra casa, e provavelmente será um ramo dos Frey. O estratagema que só causou confusão. Hal Mullen, Wendell Mandela e Poruin Frey notam e comentam que andaram enforcando uns Lannister. Cat ficou aterrorizada com a ideia de que terem matado Jaime, e enviados, conversando com Edmure, descobrimos da tentativa de libertação do regicida por Tyrion. A parte curiosa é quanto à forma que descobriram que as ordens de Edmure não eram de fato dele. O nosso herdeiro de Correrio havia ido na casa de tolerância, no vilarejo próximo. A muito custo Jaime foi recapturado e agora ele está alocado nas masmorras, algemado nos pés e mãos. Enquanto Sor Cleos Frey trancado no antigo cômodo de Jaime, além disso, recebemos notícias de Ponta Tempestade. Sor Cort Ipenrose enviou corvos para todos pedindo por ajuda contra Stannis, ofertando a lealdade da Sede Baratheon a quem os socorresse, conversando entre si. Os personagens descobrem que Stannis, quer Edric Storm, o único bastardo reconhecido de Robert, tanto nós, primeiros leitores, quanto os personagens. Pensam que Stannis quer usar o garoto como prova do adultério incestuoso de Cersei e Jaime. Um detalhe aqui é que Cat pensa que seus filhos têm mais de Tully que Stark, à exceção de Arya e Jon Snow. Estratégias, visita e reencontro. Eles comentam da contraoferta Lannister, e então os dois irmãos começam a conversar sobre os planos de Edmure, decidindo conversar sobre no Bosque Sagrado, e poupar o Edmure da humilhação pública. Cat encanou todos nós quando ela manda real pro irmão. Ele não tem força para suportar um ataque Lannister. Edmure tenta argumentar que ele terá quando seus senhores estiverem todos juntos, mas para que mandar para longe que nem um bando de pombo-correio? Cat teme pela luta nas muralhas de Correrio, além de pensar, mas não falar, que por mais que o irmão dê combate a Tywin Lannister, não terá mais sucesso que quando lutou contra Jaime Lannister. Para quem não se lembra,
Edmure teve as tropas destruídas quando lutou contra Jaime. E ainda foi capturado. E por mais que Jonas Braquer e Titus Blackwood concordem em algo, eu duvido muito que os que eles pensem pode dar certo. Edmure não parece ser o mais sensato dos comandantes de campo. Cat se despede do irmão e vai ao quarto do pai. Lá, ela conversa com ele. Lord Roster está delirante como Edmure falou, confundindo-a com Lisa e tagarelando sobre o casamento com John Arryn. Ele menciona um moleque, e sua proibição de mencionar o nome dele. As dores de Roster só aumentam e ele toma leite de papoula com a ajuda do mestre Uima. Os dois conversam quanto a chamar por Robb e brindem com a morte de Roster se aproximando cada vez mais. Ele ainda pede que Cat escreva à irmã, mas ela sabe que não servir de nada, mesmo que escreva a carta por bondade à consciência do mestre. Por fim, Cat é chamada por Uterides vai. As irmãs silenciosas apareceram com os restos mortais de Ned. É narrado que a ossada está vestida e envolta com as cores e o brasão Stark, mas há muita melancolia falada mentalmente por Cat. Um detalhe, tanto ela quanto Uterides notam que gelo não está em posse dele. Por fim, ela decide que os restos de Ned irão para o norte sob escolta de Hal Mollen. Momento Ned Pomba. Aqui começamos a especulação de quem é a pessoa que Roster Tully fala seu moleque. Consequentemente, começamos a montar a mega teoria, que só é mega porque é grande, que envolve a traquinagem de Mindinho e Lisa, o aborto forçado dela, a sua consequente quase incapacidade de engravidar e Robin ser filho de Mindinho, um belo de um pacotão de teorias num Ned Pomba feliz, vem até com bonequinho emoticon sorrindo. Mais importante de tudo, quem é o assim chamado moleque? A primeira pessoa que vem à mente é o Mindinho. Ele era mais novo que Brandon Stark, além de ter sido ele quem havia tomado a virgindade de Lisa. Consequentemente, feito Lord Tully forçar o aborto do bebê dando um chá de tanásia. Essa teoria da tanásia é realmente interessante. O interessante é que podemos especular algumas coisas. Este chá abortivo afetou a fertilidade de Lisa Tully, que somada à baixa fertilidade de John Arryn, deu no que deu, um filho enfermiço e outros muitos abortos e natimortos. Mais para frente, veremos Roster delirar chamando por uma tanásia, que Cat acha ser uma amante dele, escolhida pelo pai depois da morte de Minissa Owen. Mas, veremos, se não me falha a memória, que lá pela tormenta de espadas que tanásia é, também, o nome do chá abortivo. Por fim, se a teoria do primeiro item se mostrar verdadeira, a teoria de que Robin Arryn é filho do Mindinho pode não se concretizar, embora eu acredite que o guri seja filho do Mindinho. Mindinho é provavelmente muito mais fértil que John Arryn, não que seja difícil. 2. Lisa era apaixonada por ele e poderia facilmente ter transado com Mindinho e dado uma de olha. Fiquei grávida depois de uma transa posterior com John Arryn. 3. A saúde frágil do guri pode ser um efeito do chá. E não duvido, o Martin pode simplesmente dizer que funciona assim e ponto. Momento Geografia. Temos novamente o mapa das terras ocidentais, desta vez marcando a fortaleza do Dente Dourado. Essa passagem já foi citada em Bran 5. Mas acho interessante mostrar aqui também. Dente Dourado é uma fortaleza e sede da Casa Leford. A fortaleza em questão fica a nordeste de Cruzaboi, bem próxima do local da vitória de Robb. Outro mapa, mais interessante, é o geral de Westeros, onde podemos ter uma ideia por onde Cat veio até chegar a Correrio. E rapaz, é um chão que ela correu. Senti até pena dos cavalos. Olhando bem, ela veio de Ponta Tempestade, no litoral das Terras da Tempestade, passou pelo nordeste da Campina para entrar nas terras fluviais pelo sul e seguir até Correrio. Como Cat diz ter evitado o caminho por Ponte Amarga, eu imagino que ela tenha passado em algum ponto do rio entre Tumbleton e Ponte Amarga. Para termos uma ideia do tempo levado, podemos usar uma aproximação da distância Cruzaboy-Lannisporto, 3 dias a cavalo. A estrada marcada tem pelo menos 8 vezes o tamanho, dando um máximo de 1 mês de viagem, mas tendo a acreditar que eles apertaram os passos para conseguir chegar mais cedo. Eu diria que pouco mais de 2 semanas. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão alert. Apesar da narração comentar que Brienne é feia e a única coisa que ela tem de belo são os olhos, não acho, realmente, que valha lá como um cuzona alert pra Cat, talvez um vacilona alert. Ela é bem mais branda que nas poucas passagens que foi escrota. Momento Valar Morghulis. Apesar de os homens Lannister todos morrerem, não tinham nome, então não contam,
mas Edmure nos conta que Poppenford e um rapaz chamado Mires, escudeiro de um tal de Sor Desmond, morreram pelas mãos de Jaime, apesar de um homem chamado Delp estar gravemente ferido. Ele ainda tá lutando para não morrer, embora o mestre do castelo ache que ele tá mais no bico do corvo que salvo, e ele provavelmente morre. Não vi a confirmação da morte dele, então não conto. Sobe para 128 mortes ao todo. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Fãs do Edmure que me perdoem, mas ver esse pato antropomorfizado achando que sabe guerrear, não que eu seja o cavaleiro arturiano megaboga superpoderoso e imbatível, canse muito. Falta experiência de campo, e a que ele tem até agora ser cativo Lannister. Momento Dracarys. Toda a passagem do juramento de Brienne para Cat e o apoio que esta dá à garota com a perda de uma pessoa amada é muito tocante e linda de se ver. No próximo Beterraba Leitora, teremos o capítulo da Daenerys 3. Rapaz, tinha até esquecido que ela tinha capítulos no livro. Compartilhe a gente com seus amigos. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo. Transformado em áudio por Luiz, administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais. Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!